O soldado ucraniano aproximou-se lentamente depois de o drone alertar sobre a presença de russos na trincheira. Preparou-se para arremessar a granada em um movimento que poderia resolver todo o problema naquele ataque perigoso, em que as probabilidades não estavam a seu favor. Em outro sistema de trincheiras, os ucranianos correram quando a artilharia russa começou a bombardear seus abrigos de forma sistemática. Os assaltos russos intensificaram-se na direção de Toretsk, com todo tipo de equipamento sendo utilizado, desde tanques até patinetes elétricos. Drones ucranianos cercaram os russos em seus esconderijos, preparando-se para mergulhar enquanto soldados tentavam os abater. Os combates nas trincheiras saturaram o ar com cheiro de pólvora. Os gritos dos soldados tentando se coordenar misturavam-se ao estampido dos tiros. A batalha por Toretsk teve fases complicadas para os dois lados. Os russos estavam próximos à cidade desde o início dos conflitos em 2014, quando Orlivka foi tomada. As vilas viveram desde então a proximidade do conflito e a sombra da guerra pairando sobre si. Em junho de 2024, os combates se intensificaram. Pivnityn e New York estiveram entre os primeiros pontos ameaçados pelas forças do Kremlin. Em agosto, Pivnityn já estava totalmente tomada, enquanto New York recebeu reforços da 12ª Brigada de Forças Especiais para romper o cerco a tropas ucranianas em uma cidade praticamente tomada pelos russos. Do lado de Pivnityn, forças especiais foram mobilizadas para ganhar tempo. O Omega Group foi designado para os combates na região. Avançaram pelas matas até alcançarem posições estratégicas, de onde os russos enviavam informações e preparavam a chegada de reforços. Eram marchas perigosas, através de florestas, vilas e prédios em ruínas, com a destruição da Ucrânia estampada diante de seus olhos. Originalmente, aquele destacamento das forças especiais da Guarda Nacional Ucraniana era treinado para missões antiterror e proteção. Agora, transformara-se em uma unidade especializada em operações de combate, emboscadas, assaltos táticos e reconhecimento em território hostil. Suas granadas explodiram nos aposentos que precisaram limpar da presença russa. Os rifles de padrão ocidental dispararam assim que os canos atravessaram as portas. O ataque às trincheiras colocou os operadores ucranianos contra russos fortemente entrincheirados em posições recém-cavadas. Os avanços eram cobertos por rajadas de fogo que faiscavam naqueles dias tensos de combate. A cada disparo, os recursos rifles empurravam as coronhas contra os ombros dos soldados, enquanto os projéteis transitavam dos canos para os corpos inimigos. O suporte dos blindados ofereceu proteção crucial em áreas expostas, onde os russos, abrigados em suas trincheiras, tinham linha de fogo limpa sobre o terreno plano, vantagem que usavam para conter o avanço ucraniano. Mesmo assim, os soldados progrediram em formação, aplicando táticas de supressão para neutralizar a resistência. Os RPGs desferiram golpes precisos, suas explosões iluminando as defesas russas em clarões efêmeros. À noite, os drones da 28ª Brigada perseguiram alvos russos. Suas câmeras termográficas captaram o calor dos corpos inimigos, assinaturas térmicas que eram ofuscadas pelo brilho súbito das explosões.
Mas tudo isso era apenas um paliativo contra a crescente pressão das tropas do Kremlin sobre Toretsk. Os russos continuaram avançando. Em poucos dias, suas primeiras unidades já pisavam nos subúrbios de Toretsk. A perseguição implacável dos drones mapeou cada movimento das defesas ucranianas. Nas trincheiras, os soldados agitavam-se como formigas sob fogo, torturados pelas explosões da artilharia russa que os empurrava para dentro de tocas improvisadas. Os novos abrigos ofereciam frágil esperança contra o dilúvio de aço que buscava arrancá-los da vida. Cada momento de desespero era meticulosamente captado pelas lentes russas, enquanto as baterias e artilharia aguardavam, pacientes, as coordenadas do próximo ataque. As detonações martelavam os esconderijos até que os últimos defensores fossem expulsos, agora reféns de um jogo de gato e rato, forçados a buscar febrilmente por novos cantos da trincheira. Outros setores do sistema defensivo também entraram em colapso sob os bombardeios. Soldados ensurdecidos pelo trovão contínuo arrastavam-se para socorrer os feridos, chegando a sentir alívio mórbido quando um erro de cálculo russo desviava os projéteis para longe. Mesmo nesses raros respiros, manter-se abaixado era uma questão de vida ou morte. Um único estilhaço errante podia dilacerar um homem a 50 metros de distância. Em 23 de agosto de 2024, os russos já tinham posições fixas na cidade. Aguardavam agora o avanço dos agrupamentos no sul. Lá, um dos comandantes, Mykola Sur, vivia um desafio com seus soldados. Mykola Sur-Volodymyrovich estava no comando de um dos grupos de assalto em New York. Era irônico como ele havia parado ali. Mobilizado em 2022, viu nas Forças Armadas uma oportunidade. Depois de cumprir pena em 2015, a vida civil não lhe oferecia muitas opções. Nascido na cidade russa de Donetsk em 1989, Mykola até estava na faixa etária média dos soldados russos atuais, diferente de quando chegou em 2022, quando havia muitos soldados mais jovens. Ele sobreviveu desde então e agora comandava os homens do batalhão penal dentro da 9ª Brigada. Foi esse bando de soldados desajustados ou criminosos que preferiram a guerra à prisão que Mykola ordenou que se preparassem. Os russos enviaram mais homens contra New York. Mykola sabia que os malditos Azov estavam por lá. Aquilo deu mais ímpeto a muitos dos soldados sobre os blindados, todos cobiçando ardentemente matar ou capturar um daqueles ucranianos que eram mostrados como monstros na propaganda de guerra russa. O comando ordenou enviar tudo o que pudessem naquele assalto. Alguns grupos seguiram em quadriciclos, outros estavam nos Desert Cross 1000, veículos chineses para qualquer tipo de terreno. Eles eram de pouca proteção contra os drones. Soldados mais espertos saltaram quando viram os kamikazes mergulharem para espalhar a morte. O terror fez um dos pilotos do quadriciclo perder o controle, bateram brutalmente contra uma árvore. Ainda zonzos, os russos ouviram as bombas cluster estourarem em volta deles, liberando suas pequenas esferas de metal que tragaram a vida dos soldados. Os sobreviventes se espalharam pela vila. Alguns tiveram mais sorte de estar protegidos pelo metal dos transportes de infantaria. A blindagem resistiu ao primeiro drone. Chegaram em uma vila coberta pela fumaça. Mykola enviou um grupo grande dessa vez. Mais de uma dúzia de homens desceu do blindado. O transporte não conseguiu escapar antes que um dos kamikazes encerrasse de vez suas atividades. Os soldados russos organizaram-se no meio das ruínas. Comunicaram-se para colocar os esquadrões em posição. As emoções foram do medo à sensação de vitória quando viram um kamikaze
e o estouraram antes que lhes fizesse mal. Mas a 12ª Brigada Azov tinha muito mais para lançar contra a 9ª Brigada de Rifles Motorizados da Rússia. Mais bombas cluster estouraram em uma área ampla, enquanto os kamikazes procuraram por alvos mais específicos. Alguns corpos ficaram já evidentes nesse início de ataque. Outros russos mantiveram suas vidas ao conseguir abrigos mais resistentes. Os kamikazes os procuraram nesses lugares. Se não estouraram suas vidas, ao menos demoliram o esconderijo. Seu sucesso foi marcado pelos cadáveres dos homens de Moscou, exibidos como troféus nas imagens dos drones. As explosões foram cessando até que mais carne chegasse para ser queimada pelo fogo ucraniano. Alguns invasores surgiram montando patinetes elétricos, uma vantagem tática de mobilidade que se revelou uma armadilha mortal. Embora rápidos, tornavam-se alvos fáceis para os drones ucranianos ou qualquer franco-atirador escondido nas ruínas. Durante o avanço, um soldado russo tombou no terreno acidentado, mas conseguiu se levantar a tempo de se reunir ao pelotão que se infiltrou na vila. Os combatentes se esconderam às pressas sob o fogo cerrado. Os menos afortunados, que não encontraram abrigo, arrastaram-se feridos pelos bombardeios anteriores. Entre eles, um soldado decidiu enfrentar o drone, deitou-se no chão e atirou, imitando a tática que outros haviam tentado antes. Talvez desta vez funcionasse. O drone fez a curva cerrada, ganhando velocidade como um falcão mergulhando sobre a presa. A tentativa desesperada de fuga foi inútil. Em segundos, transformou-se em mais uma vítima do demônio eletrônico que dominava os céus da Ucrânia. Os transportes em quadriciclos eram rápidos. Funcionaram em várias partes do fronte para ataques relâmpagos que colocaram os russos dentro das trincheiras. Ao serem vistos pelos kamikazes, precisaram lidar com as explosões. Os homens que chegaram à trincheira nesses veículos não encontraram ucranianos. A área já havia sido perdida por Kiev e agora o que importava era quebrar o cerco e retirar as tropas ainda em New York. Os russos tiveram que sobreviver ao ataque dos drones para poderem ocupar a posição e avançar para tomar de vez a vila. As explosões diminuíram seus números. O trabalho era difícil, cada vez mais complicado. Quando a caça dos kamikazes terminou e sobrou apenas carne dilacerada na trincheira, o BMP russo trouxe mais soldados. Os homens desceram. O veículo continuou até o rio Krivik-Toretsk. Parou sobre as águas no momento em que as bombas cluster estouraram sobre a trincheira. Os soldados que chegaram tiveram o mesmo destino na trincheira. Mykola estava cansado de enviar tantos para a morte. Juntou-se a seus homens em uma das ondas. Desde 2022 aguentava a artilharia ucraniana caindo durante os avanços. Quando foi promovido a tenente, era por causa da experiência daqueles 2 anos aguentando bomba sobre a cabeça. Colocou os homens para se movimentarem depressa. Não queria deixar ninguém exposto. Os estouros consumiram as vidas de alguns. Mykola colocou outros para se movimentarem de novo. Correram para procurarem um novo abrigo. O tenente sabia que talvez estivessem sob observação dos drones que indicariam suas posições para o ataque de mais kamikazes ou da artilharia. O que não imaginou foi a presença de soldados que acionaram os rifles contra os russos correndo. Parte dos homens foi ao chão sem saber o que retirou subitamente a força de seus corpos. Outros rolaram enquanto eram alvejados. Os sobreviventes foram capturados pelos ucranianos. Mykola foi um deles. Nem chegou a saber que, enquanto isso, as tropas de sua brigada continuaram. Os drones russos despejaram suas granadas sobre as últimas defesas ucranianas nas bordas ao norte da cidade. As equipes de veículos aéreos não tripulados da 9ª Brigada da Rússia estavam muito ativas em New York. O ar saturado por tantas máquinas infernais afetou o recuo dos ucranianos. A organização era complicada, com tantos ataques acabando com o resgate de tropas cercadas. Muitos blindados foram destruídos ainda a caminho de seus esconderijos.
A perda de homens foi difícil, mas a 12ª Brigada da Ucrânia conseguiu concluir parte de seu objetivo para quebrar o cerco russo que ameaçou a vida de tantos soldados. Eles recuaram pouco depois, assistindo de longe a onda russa tomar conta de New York. Assim, em outubro, os russos já estavam pisando em Toretsk, iniciando combates próximos com os ucranianos, a ponto de os dois lados ouvirem de perto os estouros das munições que os matariam. Os drones sondaram as defesas de Toretsk, procurando pelos inimigos a serem detonados pela artilharia. Seguiram os blindados e outros veículos de transporte de tropas até descobrirem as trincheiras. A artilharia travou as coordenadas. Momentos depois, as colunas de fumaça marcaram a morte e o terror sobre aquelas defesas. Os russos tinham muito o que jogar contra os ucranianos. Os obuseiros D-20 eram disparados em intervalos regulares para manter as tropas de Kiev sob ameaça. As equipes de ATGM Fagot rondaram as linhas de árvores liberadas, prepararam seus instrumentos e enviaram os mísseis guiados contra as defesas ucranianas ao redor de Toretsk. Esses mísseis voaram por distâncias consideráveis, rodopiando no ar. A ogiva de quase 2 kg estourou, propagando uma onda de choque e fragmentos que poderiam matar soldados a mais de 20 metros da área da explosão. Essas linhas de árvores eram regiões de combate intenso. Antes eram cortinas quebra-vento, servindo como barreiras contra os ventos fortes e secos que varriam as planícies. Desse modo, evitavam a erosão eólica. Agora, eram a proteção dos soldados. Homens da Brigada Lyut dispararam os AT-4 contra os russos que avançavam. Depois precisaram correr no meio da vegetação densa até finalmente chegarem a uma das vilas. Eles se esconderam dos ataques inimigos ali. Qualquer barulho era verificado com uma granada para encerrar o perigo. Como unidade de operações especiais da Polícia Nacional destacada em Toretsk, a Brigada Lyut empregou seu armamento no limite operacional. Cadência de tiro elevada, consumo de munição no limite para manterem-se em combate e emprego de todos os sistemas disponíveis para infernizar os russos. Cada edifício era tomado à base de granadas. Cada bosque varrido por foguetes AT-4. Eles eram rápidos no combate, parando para recuperar as energias ou para cuidar dos feridos, ao mesmo tempo em que passaram pelos corpos dos inimigos coletando seus troféus de guerra. Esses combates próximos exigiam um grau de risco que não era para qualquer pessoa. Auxiliados por um drone observador, 3 ucranianos conseguiram entrar em uma trincheira russa. Receberam a informação de 2 inimigos posicionados em uma das curvas do sistema de defesas. Um dos soldados da 32ª Brigada Ucraniana se adiantou. Ele enxergou os 2 inimigos tão perto que podia avaliar a tensão em seus rostos. Até parecia uma vantagem, mas 3 contra 2 defensores não era uma probabilidade tão boa naquele estilo de combate. O ucraniano arremessou a granada e assistiu à explosão engolir os russos. A poeira o cegou por alguns instantes. O ucraniano tentou confirmar as mortes. Entretanto, o que viu foi a dupla se movimentando e tossindo. Atordoados, nem chegaram a revidar o ataque. O ucraniano aproveitou-se para caminhar lentamente pela trincheira. Abrigou-se nos intervalos entre os passos que o levaram até quase estar face a face com o inimigo. Viu os 2 se mexendo atrás das defesas. Lançou outra granada sobre a dupla. Essa estourou quase diante de seus rostos. Eles se abaixaram, sentindo os estilhaços baterem nos capacetes. O ucraniano voltou para distribuir mais tormento, agora com o rifle cuspindo os pedaços de morte contra os russos. O sangue deles já estava escorrendo no chão. A respiração estava difícil. A próxima granada fez seus pulmões se encherem de poeira e fumaça na última vez em que inspiraram o ar da guerra em suas vidas.
Às vezes, essas trincheiras ficavam muito próximas das casas nas vilas ou nos subúrbios das cidades. Se por um lado era melhor para os soldados se protegerem, por outro dificultava os assaltos. Os ucranianos precisaram seguir com cuidado, calculando como usar as granadas para liberar o caminho. Os explosivos lançados fizeram arcos no ar até caírem nas defesas russas, enquanto as armas eram recarregadas para começar a violência direta. Os gatilhos pressionados colocaram o fogo dentro das defesas inimigas. Era importante manter os tiros constantes na entrada da trincheira. Como as granadas haviam colocado os russos dentro dos abrigos, os rifles puderam apontar para a escuridão. Os tiros encerraram a resistência. Vencido aquele ponto, os soldados não estavam seguros. Era hora de voltar sob o fogo da artilharia. Os ucranianos viram de perto as explosões. Mesmo que as bombas não estourassem em cima deles, os estilhaços que rodopiaram no ar fenderam a carne de muitos. Ajudar os feridos só dificultou o recuo. Esse atraso facilitou o trabalho da artilharia russa para retirar as vidas dos ucranianos. A extração não foi muito melhor para quem tentou usar os blindados. Os drones estavam lá para caçar as máquinas pelas ruas de Toretsk. Alguns desses equipamentos voadores estavam carregados com explosivos tão pesados que envergaram o metal dos blindados até o fogo lamber as peles dos soldados. Esses ataques impediram o movimento dos ucranianos em diversas partes de Toretsk. Os russos puderam se movimentar com facilidade, caçando as defesas inimigas. As ruínas onde os ucranianos tentaram montar suas defesas se transformaram em túmulos rapidamente. Os kamikazes russos caçaram tudo o que se movia dentro de Toretsk. A área de voo dos demônios eletrônicos era uma zona de risco imenso para qualquer tropa tentando entrar ou sair da cidade. Tudo era alvo. A quantidade de imagens da resistência ucraniana em combates próximos era grande, em maior número do que as imagens dos russos. Mas isso não podia ofuscar o quanto a artilharia e os drones do Kremlin eram uma arma potente que permitiu que mais da metade de Toretsk já estivesse dominada ao fim de novembro de 2024. A ofensiva russa em Donetsk seguiu seu ritmo constante, mas esse ritmo tinha um preço alto. As baixas aumentavam cada vez mais. Desde meados de julho, na queda de Privnitin, até o fim de novembro, as tropas do Kremlin avançaram cerca de 4 quilômetros. Era cerca de 1 quilômetro por mês em uma batalha voraz por Toretsk, uma distância curta recheada de cadáveres e ruínas.